Isso, a primeira. Pronto. Então, nós vamos começar, né, falando um pouquinho da escola, né, o que acontece na escola. Lembrando que a escola é um local onde a gente recebe um universo lá dentro, porque não entra só o aluno. Quando entra o aluno, junto com ele, vem mais pessoas, e vocês vão entender isto mais para frente. Quando entra o professor, o coordenador, o gestor, entram mais ideias, entram histórias, entram fatos, entram ocorridos, entram lembranças. Então, é um universo que acontece lá dentro da escola. Então, o que a escola mais observa é o comportamento. E aí, por questões de comportamento, ocorrem conflitos. E por que ocorrem conflitos quando nós entramos numa questão de comportamento? Porque é difícil a gente entender e compreender o comportamento das pessoas, principalmente quando as pessoas fazem, ou falam, ou agem de uma maneira diferente do que nós achamos que é a maneira mais ideal, ou a maneira mais correta, ou a maneira mais a que seria necessária para aquele momento. Então, as situações conflituosas, elas ocorrem por conta disto, por conta desta diferença de crenças e valores que cada um leva dentro da sua mochilinha quando adentram na escola, né? Quando ultrapassam os portões da escola. E aquela mochilinha não vem só caderno, livro, material escolar ou um brinquedo. Vem toda a crença, todos os valores, toda a história da família de origem daquela criança e de todos aqueles que estão inseridos dentro do processo educativo. Professores, inspetor de aluno, pessoal da limpeza, secretaria. E quando um pai chega lá dentro da escola para falar com alguém, com o coordenador ou com o professor, ele também leva a mochilinha dele. E aí, quando eu vejo, quando eu me deparo com um comportamento que não está alinhado com as minhas ideias, com o que eu acredito, o que é necessário, bom, importante, as minhas verdades do coração, eu tenho um desejo de mudar este comportamento. Aí eu quero mudar. E aí a forma que eu faço para mudar este comportamento, esta forma e essa maneira importa muito. Então, aqui vem representando este marionete, é como se a gente quisesse mudar mesmo aquela pessoa, aquele comportamento, ou aquele aluno, ou aquela situação. E quando a gente quer mudar, é porque a gente acredita que nós estamos ajudando. Olha que interessante, a gente quer mudar porque a gente acredita que nós estamos ajudando. Ajudando esta pessoa a melhorar a vida, a melhorar algo. A gente vai dar a luz, a gente tem a intenção e o desejo de dar a luz para ela. Então, por isso que nós temos essa necessidade de mudança do comportamento desta pessoa. Pode mudar, pode virar, passar para frente, Polly, por favor. O próximo, né? E como que eu vou mudar este comportamento? Porque está errado mudar este comportamento? Será que está errado? Então, toda vez a gente se depara com essa situação. O que vai fazer? O que vai me dar certeza de que aquele comportamento é inadequado? O que vai me dar certeza de que eu tenho que mudar aquele comportamento? Né? Então, a forma com que eu faço ou com que eu
desejo mudar o comportamento, como eu vou conduzir esta mudança, ela importa muito, muito, muito. Por que que esta mudança é a forma, né, com que eu vou atuar? E quando eu falo eu posso falar eu, professor, eu posso falar eu, gestor, né? É mudança de comportamento. Tem uma relação conflituosa, uma situação conflituosa. Não importa a idade, e também não importa a pessoa que esteja neste emaranhado, é assim que a gente costuma dizer, né? Então, nesse novelo de lã todo embolado, e que a gente não consegue discernir sobre quem está certo, quem está errado, não, eu estou certa, é desta forma que deve ir, que deve ser. Então, não importa a idade, não importa o gênero, não importa a ideia, não importa o valor, não importa a função, não importa. Alguém quer mudar esse comportamento. Só que, como eu vou conduzir esta mudança, aí sim importa. Como que eu vou agir? Porque quem vai agir para mudar o comportamento da outra pessoa é porque está se sentindo incomodado com algo. Então, eu preciso mudar aquele comportamento. Só que quem em mim, cada um vai fazer essa pergunta para si, quem em mim quer mudar o comportamento do outro? E aí, nós mais para frente, no decorrer das aulas, nesses 3 dias, nós vamos aprender que nós temos 4 posturas que vêm junto com a gente, quando nós queremos agir ou ter alguma atitude. Nós temos 4 posturas. Então, toda vez que a gente quer mudar um comportamento, nós temos que perguntar: quem em mim quer mudar o comportamento do outro? E é só através dessa pergunta que a gente consegue perceber que importa como eu quero mudar, dependendo de quem em mim está querendo esta mudança. Então, aí eu vou contar uma historinha de como surgiu o método científico. E ele veio, né, pelas mãos, pela ideia, de René Descartes. E naquela época, a ciência estava sendo engolida pela igreja, né, pela religião, pela espiritualidade. E toda pessoa que quisesse mudar algo poderia ser convidado para um churrasco. Só que o churrasco ia ser a própria pessoa, a carne do churrasco ia ser a própria pessoa, porque ia ser queimado na fogueira, se quisesse ir de encontro com as questões religiosas, por conta do poder. Então, René Descartes, ele conseguiu escapar deste churrasco, né? Imagina que ele ia, né, ser a carne do churrasco. Então, ele se safou. E ele se safou colocando a seguinte questão. A ciência precisa opinar sobre algumas questões. Algumas questões é da ciência, outras é da igreja. Então, o que vai ser validado pela ciência não tem nada a ver com as questões religiosas. A ciência, ela vai trabalhar com hipótese. Primeiro, eu levanto uma hipótese. Depois, eu verifico aquela hipótese. Então, eu verifico, até eu chegar a uma conclusão. E quando eu chegar nessa conclusão, não fui eu, pessoa individual,
que estou trazendo uma questão. Não. É um conjunto de fatores, um conjunto de verificações, ou de pessoas, ou de algo que vai trazer essa conclusão. E isto é ciência. Agora, as questões religiosas, do sentir, de dar opinião, isto fica com a igreja. E aí deu tudo certo. Só que quando ele faz isto, lógico, a ciência consegue um espaço naquele campo conflituoso de poder. Então, a ciência ganhou o seu espaço. Só que ele tira o observador. Quando o René Descartes fez isto, ele tirou o observador da jogada. Então, a forma como observamos o mundo não influencia o mundo. Porque ele está fora. E, ao dizer isto, ele tira o observador. Então, ele tira a pessoa que vai dizer ou opinar sobre algo que se concluiu. E nós estamos acostumados a estarmos nesta situação e não opinarmos sobre as coisas. Nós tiramos o nosso sentir do nosso dia a dia. Nós utilizamos o nosso racional com maior frequência. E como provar isso para vocês, né? Quem é da área da educação conhece Gardner. E Gardner, ele já trouxe, nos anos 80, ele já trouxe as inteligências múltiplas. Mas, mesmo assim, nós continuamos trabalhando com a memória na lógica. Então, tudo que é trabalhado no interpessoal é dito, mas, de repente, a gente não consegue fazer. Por mais que a gente tente, mas a gente sempre esbarra em algo que é melhor a gente ficar na lógica. Fica mais confortável, senão eu não vou ter como provar. Se eu usar a minha intuição, ou se eu usar o meu raciocínio, ou o meu sentir. Eu não tenho como provar. Então, é melhor ficar na lógica, no racional. E o conteúdo sistêmico, ele vem exatamente para incluir o observador. Então, na sala de aula, quem é o observador na sala de aula? É o professor. E o professor, por ser o observador, ele influencia o que ocorre lá dentro, naquele espaço de sala de aula, porque ele é o observador ativo, então ele influencia o que acontece lá. A opinião dele, o que ele acredita como verdade, influencia nas decisões. Pode passar, Poliana, por favor. Eu não estou conseguindo ver vocês todas, né? E tem uma boa parte com mãos levantadas. Algumas pessoas já estão usando o chat. A gente depois vai estar revendo, né, o chat. Se vocês estão comigo, o que eu estou falando, coloquem sim no chat para eu ter certeza. Está todo mundo acompanhando o meu raciocínio, essa questão tem bastante gente, a questão do racional, do emocional, do sentir. Ok. Se alguém tiver alguma questão, anota aí no caderninho ou coloca no chat, que depois a gente volta e a gente entra com maior detalhes, tá bom? Então, eu trouxe aqui, né, neste slide, eu trouxe um pouquinho sobre a moral, crenças e valores.
Quando a gente está trabalhando com moral e crenças e valores, isso é muito forte. Então, dentro da vivência, da experiência de Bert Hellinger, inclusive Bert Hellinger trabalha com o pensamento sistêmico, ele trabalha com o sentir, ele trabalha com os aspectos que interferem diretamente no relacionamento das famílias, no relacionamento, na relação do trabalho, no corporativo, na sociedade. Então, é em todas as formas de relacionamento. E aí ele trouxe as ordens e as desordens. Então, tem algumas posturas que nós atuamos no nosso relacionamento com as pessoas da nossa família ou com as pessoas do nosso convívio de uma maneira geral, seja no trabalho, né, ou na família, que através das posturas ou de movimentos que nós fazemos, nós entramos na desordem. E na desordem só tem conflito. Então, ele traz um pensamento para que como que a gente faz para chegar na ordem? Aí ele vem com as 3 leis sistêmicas, que nós vamos aprender sobre isso, e os consteladores é o primeiro conteúdo que os consteladores aprendem. São as 3 leis sistêmicas, e depois se aprofundam em outras leis que complementam. Né? Então, quando a gente fala nas leis sistêmicas, de uma maneira geral, nós estamos falando nas leis naturais. E depois eu vou trazer para vocês, na próxima aula, o que são essas leis naturais. E aí vocês vão entendendo a fundo. Por isso que é importante participar desses 3 dias, para poderem compreender alguns conceitos que nós estamos trazendo hoje, mas que não dá para trazer tudo de uma vez. A gente vai degrau por degrau, porque nós estamos fazendo com vocês um processo de alfabetização no contexto sistêmico. Então, é um processo de alfabetização dentro deste contexto sistêmico. E o que é mais importante é que para vocês e para mim e para todos, é muito difícil a gente olhar para dentro da gente, porque a gente olha sempre para fora e a gente não consegue olhar para dentro. E o contexto sistêmico é participativo e ativo partindo do nosso interior e não do exterior. E vocês vão ver que isso faz muito sentido. Talvez eu falando assim para vocês não faça muito sentido, ou parece que é uma ideologia, ou parece que é algo tão distante, impossível, uma mágica, uma religião. Não. É uma ciência que foi provada por Bert Hellinger. E por quê? Porque ele trabalhou, ele atendeu, ele participou desse desenvolvimento das famílias para vencer este conflito que se estabelecia lá, quando as pessoas procuravam para ele. E não só naquela família entre as pessoas daquela época, mas que a gente entra em lealdade invisível por um familiar que a gente às vezes nem conheceu, mas que ele vem tão forte nas gerações mais novas, trazendo essa lealdade por ele. E como que a gente prova isto? A gente prova isto quando a gente tem um filho, um sobrinho, e ele tão pequenininho, como ele tem o jeito do vovô, e ele tão pequenininho, olha o que ele está falando, quem dizia isto era a tia. Então, é transgeracional. Vem na geração mais nova o que a geração anterior ou deixou de fazer ou fez de uma forma que agora a geração mais nova pode fazer diferente. Então, quando a gente fala de moral, de crenças e valores, a gente está falando de experiências de vida.
E a moral está fortemente condicionada a este contexto. Eu acho que isso é, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, isso eu concordo, isso eu não concordo. O que é contexto? Todas as informações de um momento. Hoje, agora, nós estamos no momento. Aqui tem muita informação chegando, muita. Então, todas as informações de um momento, de uma cena, de um cenário, de um fato, de uma ocasião, são circunstâncias. E isto é contexto. Então, rapidamente, para vocês entenderem isto, a moral está fortemente condicionada ao contexto. Por que que as pessoas escolhem a moral e não escolhem pessoas? Nossa, Cláudia, ficou confuso agora. Bert Hellinger, ele também ficou intrigado com isto. Se as pessoas tivessem que escolher entre os valores ou as pessoas, quem elas escolheriam? E todo mundo poderia dizer, não, pessoas escolhem pessoas. Mas pessoas escolhem valores. Nós escolhemos valores. Por isso que tem aquela primeira lâmina lá no começo de duas menininhas, ou um menino e uma menina, enfim, dois bonequinhos, brigando ali, né? Situação conflituosa. Porque quando a minha moral, a minha crença ou os meus valores divergem da moral, das crenças e dos valores da outra pessoa, nós estamos em situação conflitante. E se nós estamos neste conflito, como que nós vamos escolher as pessoas? Se eu estou em conflito com ela, eu não vou escolher as pessoas. Eu vou defender a minha moral, a minha verdade, a minha crença. E eu não vou escolher a pessoa. E eu vou me separar da pessoa por conta da minha verdade. Exemplo prático. Ele matou um homem. Isto é um contexto. Ele matou um homem. Quem que vai concordar com isso? Ninguém. Não, não pode matar. Aí vem a minha moral. Não pode matar. Mudou o contexto, ele matou porque foi legítima defesa, porque o filho dele é que estava sendo atacado, alguma coisa nesse sentido. Mudou o contexto, mudou a moral. Ah, legítima defesa. Estão me acompanhando? Coloca um sim no chat. Então, pensamento sistêmico, ele não trabalha com a moral. O pensamento sistêmico trabalha com a realidade tal como ela se apresenta. Por favor, Polly, pode passar? Da onde surgiu a pedagogia, a pedagogia sistêmica? A pedagogia sistêmica surgiu de uma junção da psicopedagogia, né? E aí ela surgiu como uma nova vertente, porque a psicopedagogia
ela vai olhar, sim, acompanhando, ok. Então, o que é a pedagogia? A pedagogia é a ciência que trata da educação de jovens, que estuda os problemas relacionados ao seu desenvolvimento como um todo. E aí ela traz um conjunto de métodos para que tenha um acesso dos jovens ao conhecimento. Então, ela traz vários métodos para facilitar este acesso. A psicopedagogia, ela já vai um pouquinho além. Então, ela está olhando um pouquinho para dentro de quais são as estruturas internas para que o indivíduo, seja ele criança, né, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, como que ele aprende? Qual o caminho que eu tenho que fazer para que ele aprenda melhor? Aí é que vem as inteligências múltiplas, né? E muitas vezes a gente não considera desta forma, a gente coloca todo mundo no mesmo caldeirão, né? E tem alunos que são mais auditivos, tem alunos que são mais visuais, tem pessoas, né, que precisam interagir, e isto já é a psicopedagogia trazendo como que a gente pode fazer subir o nível de aprendizagem. Só que a pedagogia sistêmica, ela vai trazer exatamente a gente olhar para dentro, para o nosso interior. Então, vem as contribuições na educação sistêmica, por Bert Hellinger, onde ele estudou a ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações nas famílias, ou seja, pelo relacionamento entre homem e mulher, pais e filhos, incluindo sua educação, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos extensos, como, por exemplo, povos e culturas, ao mesmo tempo que as desordens levam aos conflitos no âmbito da convivência humana, que separam as pessoas ao invés de uni-las, e uma descoberta de que as desordens também são transferidas para o corpo e têm um papel importante em relação às doenças e à saúde física, anímica, que é da alma e do espírito. Página 8 do livro Amor do Espírito, da Hellinger Ciência. Agora, você pode tirar, por gentileza? Não precisa passar, não, Poliana, é só você não compartilhar mais a tela. Nós vamos fazer um exercício. Deu certo? Tá aparecendo para vocês ainda? Não, ainda está aparecendo a tela aqui. Então, vou ter que interromper. Estou. Obrigado. Vamos falar um pouquinho o que é sistêmico. Deixa eu ver que horas são. Tá. Vamos falar um pouquinho o que é sistêmico, né? Sistêmico envolve tudo e todos que fazem parte. Ou seja, todo o conjunto o qual ele está inserido. Neste contexto, considera-se sistema tudo que é formado por mais de uma energia, onde exista uma influência mútua, seja ações, seja pensamentos, sejam pessoas, sejam histórias, sejam momentos, sejam sentimentos, sejam atitudes, sejam palavras, sejam doenças, sejam escolhas e sejam destinos. Então, sistêmico é uma interligação. E é muito interessante que, antes de eu fazer o curso de constelação familiar, e antes de estar envolvida no sistêmico, dentro da escola acontecia o seguinte, era muito interessante, tinha uma sala que sempre faltava carteira naquela sala. Então, a gente começava o período, naquela sala tem 10 cadeirinhas, né? Então, tá bom. Quando terminava o período, não tinham mais as 10, estava faltando. E a gente não entendia, cadê as cadeiras que estavam aqui no começo? E agora, no final do período,
não tem a quantidade que nós colocamos. E aí, olha que interessante, né? Por conta dessa situação, todo mundo ficava com um olhar assim para as pessoas, como quem diz, quem está tirando as carteiras? E aí já virou julgamento, né? Para poder olhar quem é que estava fazendo isso. E a gente não descobria, não descobria. Mas as carteiras desapareciam. Aí chegou foi numa época que a gente estava fazendo uma consultoria, mas não era sistêmica, era a consultoria do 5S. Nós implantamos o 5S na escola, e aí foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra de sistêmico. Então, estava acontecendo um movimento sistêmico das carteiras sumirem. Por quê? Porque aquela sala era a única sala que ficava bem de frente para um pátio. Então, toda vez que alguém quisesse fazer alguma atividade no pátio, que faltava cadeira do pátio para os alunos, eles iam naquela sala que era mais próxima e pegavam as carteiras e levavam para o pátio. E isso era um movimento tão espontâneo, porque estávamos preocupados em acolher as crianças no pátio. E aí esquecia de devolver as carteiras para a sala de aula. Simples assim. Era sistêmico. Faltou carteira no pátio. Então, pegava da sala mais próxima. E aí que eu comecei a entender, olha, uma situação influenciando na outra. Então, para acabar com este problema, com este conflito, tinha-se que ter mais quantidade de carteiras no pátio. Porque aí ninguém ia precisar das carteiras da sala de aula. Então, isto é sistêmico, quando influencia, o movimento de algo influencia em todo o outro conjunto. E nós vamos trabalhar dentro desse raciocínio né, da pedagogia sistêmica. Então, nós estamos trazendo, olha, eu já falei da pedagogia, falei da psicopedagogia, falei do sistêmico, agora eu vou falar da fenomenologia, que é o que a gente traz junto da pedagogia sistêmica. O que é a fenomenologia? Eu vou primeiro falar o conceito, depois eu vou dar um exemplo. Como as realidades se entendem, como as realidades se apresentam em nosso pensamento e no pensamento de todo o sistema familiar. Como ideia geral, a fenomenologia analisa como os fenômenos baseados na realidade do passado, do presente e do futuro se entendem e se completam. Existe a história do 100º macaco. Eu acho que os consteladores já sabem dessa história. Era uma vez uma espécie de macacos que viviam num ambiente, o habitat dele era areia e água e mar. E eles comiam uma raiz que eles pegavam debaixo da terra. Só que era uma espécie de macacos que precisava estar neste tipo de habitat. Então, em todos os lugares do planeta que tinha esse tipo de habitat, tinha essa espécie de macaco vivendo ali. Até que um dia, um dos macacos, no processo de evolução natural, pegou a batata, lavou na água do rio ou do mar e depois comeu. Quando ele faz isto, não é só ele fazendo isto, toda a espécie dos macacos fazem isto tudo ao mesmo tempo. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo, não importa o tempo cronológico, não importa o tempo distância, não importa se está perto, longe, né, ou presente, passado e futuro. Este é o conceito de fenomenologia. Então, nós vamos trabalhar com isto na pedagogia sistêmica, pegando o que a gente já sabe de processo de ensino-aprendizagem, tirando o cartesiano da nossa vida e colocando um pouquinho, não tirando, né, que a gente não pode excluir, é uma outra lei sistêmica, e colocando um pouquinho do nosso sentir, da nossa emoção, da nossa afetividade, da nossa intuição. Então, eu vou apresentar, né, coloco para vocês, que vocês sejam bem-vindos a esse campo sistêmico. Este campo sistêmico
da pedagogia sistêmica. E eu vou apresentar para vocês... né, a escola. Eu vou apresentar a escola para vocês. Só que eu gostaria de, antes de eu colocar a câmera na escola que eu vou apresentar, que vocês vão ver, eu gostaria que vocês aceitassem esse convite, já mergulhando no sistêmico. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer postura ereta, né? Quem está sentado, postura ereta, pés no chão, quem conseguir colocar, quem não conseguir está tudo bem. Vocês vão fazer uma respiração profunda. Solta. Eu apresento para vocês o campo sistêmico. E nesse campo sistêmico, vocês vão receber um convite de reconciliação. Respira. Respira reconciliação. O que será que é reconciliar? Reconciliar com o quê? Respira. Convite de reconciliação. Convite de reconhecimento. Eu busco este reconhecimento. Aonde está o meu reconhecimento? O que é este reconhecimento que está tão longe de mim que eu busco tanto? Eu dou o reconhecimento para quem busca. E respira aceitação. Você aceita a realidade tal qual ela apresenta? As dificuldades, os conflitos, os confrontos, a alegria, a tristeza, a dor, as limitações, o sucesso. Respira, ordenar. Eu estou em ordem no meu papel, na minha posição, nas minhas tarefas, na minha rotina do dia a dia? Respira. Restabelecer os relacionamentos. Há algum relacionamento interrompido por alguma situação, por algum ocorrido? Então, vocês percebem que quando eu falo para vocês respirarem, o que eu falei disso tudo, que ciência que vai levantar a hipótese, verificar, e trazer uma resposta para vocês. É tão fácil assim? Ou isso está dentro de vocês? Então, agora, eu apresento para vocês a escola. Vamos ver se vai entrar a escola. Entrou. A escola entrando em campo. Se conectem, por gentileza. Respira. Esta é a escola. Só que eu quero que vocês percebam se realmente é a escola. Será que é uma energia feminina, uma energia masculina? Porque pode ser o colégio, né? Será que é a escola? Será que é o colégio? Será que é a instituição de ensino? Será que é o campus? Será que é a universidade? Será que é o espaço escolar? A EMEMI? Como você define este espaço escolar? Como você chama? Se ele fosse uma pessoa, ou se ela fosse uma pessoa, ou tivesse vida, teria a energia de uma mulher? Ou teria a energia de um homem, né? Masculino ou feminino? Então, agora vocês vão se conectar com
com esse subjetivo que eu coloquei aí, que é a escola, qual é a energia que traz e qual é o sentimento que vocês sentem quando vocês olham para esta energia. Se é colégio, se é escola. Qual o sentimento? Escrevam no caderninho, acho que todo mundo tem caderninho aí, pode ser no chat também. O Eduardo está rindo, Eduardo? Vão se conectando. É masculino, feminino? Qual o sentimento quando vocês olham? E agora, eu vou avançar mais um pouquinho. Eu vou colocar outro elemento. Vou colocar um outro elemento. E vocês vão... Eu vou intencionar o que esse elemento representa, tá bom? Vocês não sabem. Mas vocês vão tentar sentir. Aqui é a escola, ou o colégio, cada um deu uma definição. Veio o sentimento. Vocês já escreveram, não esqueçam. Agora, eu vou colocar um outro elemento. Se conectam com este elemento que eu estou intencionando aqui. Depois eu vou fazer a revelação. Eu até já fiz um círculo aqui na palavra que ele está representando. Respira uma vez. Olha para ele. Se conecta. E qual é o sentimento que vem para vocês? Escrevam. Se ainda não se conectou, respira. Quem não conseguir se conectar, não faz mal. Nós fomos acostumados a racionalizar tudo. E a gente está indo para um outro lugar. E agora eu vou pedir para vocês imaginarem, escreverem. Acima de tudo, escrevam. Para depois poder compartilhar o que escreveu. Senão um começa a falar, o outro começa a falar, a gente vai ter contato com várias histórias que a gente vai esquecer do nosso sentimento. Ou a gente vai pensar, nossa, eu pensei um absurdo, estou com vergonha de falar. Não, nós estamos no ambiente de segurança, um ambiente seguro. Nós podemos falar, nós podemos sentir. Aqui é um ambiente seguro. Então, eu quero que vocês imaginem que se vocês pudessem mudar a posição desses dois elementos, aonde vocês colocariam? Se vocês colocariam um de frente para o outro, veja se assim fica melhor. Ou não, estava melhor assim, um do lado do outro. Ou se vocês trocariam de lado. Ou se vocês colocariam atrás. Ou se vocês colocariam na frente. Na frente, mas olhando.
na frente olhando, mas esse não quer ver. Qual é a distância que os dois estão um do outro? Estão próximos? Estão mais distante? Estão mais distante ainda? Ou é este que está mais distante? Ou os dois estão distantes? Ou estão no meio? Ou um está deitado? Ou o outro está deitado? Vocês podem imaginar esses dois elementos, né? Da forma com que vocês sentem. Aqui é o sentir, não é nada racional, é o sentimento. O objetivo desse exercício é vocês sentirem sobre o ponto de vista da visão não linear, da visão sistêmica. E agora eu vou dizer qual é este elemento, este bonequinho, esse subjetivo, ele está representando o relacionamento. Eu trouxe a escola, que vocês vão definir se é a escola, o colégio, o campus, a instituição. E aqui é o relacionamento. Como vocês colocaram o relacionamento perante a escola? Cada um colocou de uma forma. E agora, quem gostaria de compartilhar? Como colocou o relacionamento? Qual foi o sentimento? Nossa, tem bastante gente de mãozinha levantada. Não vão brigar, porque vocês vão falar ao mesmo tempo, né? Quem vai falar? Quem gostaria? A Rita? Então, por favor, Rita. Eu coloquei o relacionamento, o sentimento que eu tive foi de curiosidade. Então, espera um pouquinho. Você colocou... O que você pensou aqui primeiro? Aí, eu pensei que a escola é uma energia dual. Tanto Uma energia feminina do quê? quanto masculina. Uma energia dual, que ela é tanto masculino quanto feminino. Tá. Ok, E perfeito. o sentimento para a escola foi de amor e orientação. Certo. E E já quando o eu coloquei o relacionamento... relacionamento? O relacionamento, eu vi ele como um embrião, e o sentimento foi de curiosidade, que eu coloquei na posição na frente, mas olhando um para o Assim? outro, assim, e os dois em pé. E qual a distância? Assim, próximos. Tá. E o sentimento para o relacionamento foi de curiosidade. Uhum. Perfeito. Se eu te perguntar, Rita, Diga. que essa curiosidade ao mesmo tempo te traz um conflito, é uma curiosidade, mas que também te traz um certo conflito. Como que é para você ouvir isto? Relacionamento geralmente traz conflito, né? Relacionamento geralmente traz conflito, porque é aquilo que você comentou aí, que as partes elas não concordam
plenamente, porque cada um tem sua crença, né? Então tem essa questão do conflito, ela é presente mesmo. Uhum. Embora na hora que eu vi, que eu tive o sentimento, eu não sabia que esse subjetivo era um relacionamento. O relacionamento. Ok. Quem mais gostaria de compartilhar? Dá para dar mais uma pessoa compartilhar. Pode ser eu? Pode? Quem é? Mari. Oi, Minha Mari, por Minha cara favor. não aparece. Ah, eu botei o azul como escola e o sentimento foi de impotência. Certo. E o que tu disse que era o relacionamento, eu me vinha uma dualidade de aluno e cliente. E aí veio um sentimento muito forte de medo e sensação de choro. E a questão de trocar de lugar ali eu não fiz, não consegui fazer. E um sono, parece que eu ia morrer de tanto sono. Como que você colocou a posição? Não fiz, não Ah, você coloquei. não fez? Não dei conta porque eu tinha um sono, parecia que eu ia para outro lugar, acho que dormi. Entendi. E porque veio medo, né? Eu acho que está misturado, né? Porque a questão do medo, daí geralmente tu quer fugir, né? Uhum. Mas quando colocou o relacionamento, antes de você saber que era relacionamento, você colocou dualidade de aluno e cliente? Você pensou isso? Sim, exatamente. Tanto que eu escrevi Tá, aqui em caneta verdinha. tá. Então, vê se faz sentido você Ah, olhando aqui. Dá para ver? sim, dá para ver. Você olhando aqui, vê se faz sentido você falar assim. Nós fazemos, se você puder repetir, nós fazemos Nós fazemos o nosso melhor. o nosso melhor, dá uma sensação diferente no corpo. Nós fazemos o nosso melhor para você. Nós fazemos o nosso melhor para você. Daí vem uma sensação de se tornar interessante. Olha só que louco. É. Agora você vai falar assim: o restante você faz. O restante você faz. Como que foi? Muda o peito. Dá uma sensação de amplitude. Sim. E o que isso significa? O que a gente aprende com isto? Que em algum lugar esse relacionamento entre as pessoas, principalmente clientes, é uma dualidade, porque a gente não sabe onde a gente está pisando, a gente quer encantar, mas às vezes a gente não consegue atingir. E a gente pega toda a responsabilidade para a gente, porque a gente quer cuidar, porque a gente quer salvar. Então, quando a gente diz, nós fazemos o nosso melhor para você e o restante você faz, a gente divide as responsabilidades. Dividindo as responsabilidades, a gente não fica em desequilíbrio, com pesos maiores do que E a nem gente consegue. Salvador. Não entra nesse lugar de salvador. Uhum. Que louco, uma coisinha tão simples faz tanta. Até o sono foi embora. Ah, então perfeito. Eu ia perguntar isso do sono. Mas Não, foi então, embora assim, magicamente, porque eu estava. Sabe assim, quando tu tá brigando extremamente com o sono, muito ruim. sim.
Então, alguém quer comentar sobre esta situação da Mari? Então, a gente vai avançar. O que eu quero dizer para vocês é assim, deixa eu me colocar aqui, não sei se é melhor para vocês me verem. O que eu quero colocar aqui, este exercício, foi um exercício para a gente trabalhar o nosso sentir. O quanto o observador influencia. Tá? Então, todos os sentimentos que a gente sente, eles têm um significado. Nós é que não sabemos lidar com isto. Então, na pedagogia sistêmica, não importa se é criancinha, não importa se é adulto, se eu estou num nível universitário, se eu estou numa educação infantil, gente é gente. A gente traz as nossas experiências de vida. E as mesmas dificuldades que uma criancinha de 4 anos tem com seus 4 anos, e toda a força e aprendizado que ela tem com seus 4 anos, um aluno de nível universitário, 30 anos, tem as suas dificuldades de 30 anos e tem a sua potência de 30 anos. Como nós, que fazemos parte. E nós vamos ter que parar aqui hoje, agora, porque o objetivo não é fazer tudo correndo, o objetivo é vocês caminharem no chão, em solo firme, sentindo e experimentando este campo, porque quando vocês forem para a escola amanhã, vocês vão experimentar o campo. Qual é a posição que eu estou? Por que eu estou sentindo sono? Quem eu quero salvar? Por que está essa dualidade? Por que está me dando medo? Tudo isso é para vocês treinarem. Que aí depois a gente volta para o campo a semana que vem, para a gente obter mais informações e fazer esse exercício aí de ressignificação das nossas crenças e valores. Porque no pensamento, no contexto sistêmico, não existe valor e crença. Só existe oportunidades. Bom, Poliana. Só vou dar 2 palavrinhas aqui. Tá. Só para complementar e a gente já ficar ligadas na questão do horário, né? Eu até esqueci de comentar no início essa parte do horário. A nossa intenção é a gente trabalhar em 1h30, tá? E às vezes, tá assim, a gente combinou entre a Cláudia entre 9h30 e 10 horas. A gente não passar disso, né? A gente quer terminar com 1h30. Mas, às vezes, como a gente, às vezes, tem algum exercício ou outro que a gente vai estar trabalhando com o campo, né? Que vocês vão entender um pouquinho o que é esse campo, que é um campo mórfico, né? Então, quando a gente trabalha com campo, às vezes ele pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais demorado. A gente não pode interromper no meio, né? Então, agora deu tranquilo, a Cláudia conseguiu trabalhar, a gente não precisou interromper no meio. Então, no campo aberto, a gente não pode interromper, tá? Então, às vezes, a gente vai estar necessitando de fechar esse campo, trabalhar até finalizar um exercício, tá? Mas a nossa intenção é a gente não passar muito mais de 1h30, com 9h30 a gente termina, das 8 às 9h30. A gente vai ouvir muitas palavrinhas novas aqui, campo mórfico, né? As 3 leis sistêmicas, então isso vai virar repetitivo. Mas o repetitivo da gente entender e ficar para dentro da gente. A gente não quer que vocês vão lá e decorem o que é isso. A gente quer que vocês simplesmente entendam, né? Entendam e conseguem depois falar para si o que é um campo mórfico, o que são as 3 leis sistêmicas, independente da onde vocês vão estar. Eu não quero que vocês saiam ainda, eu só preciso pegar aqui
antes da gente fechar, o link da lista de presença e encaminhar para vocês, tá? Então, essa questão do campo. Uma outra questão, que quando a gente fala que a Cláudia disse para vocês, amanhã vocês saírem daqui e irem para a sala de aula, tá? Aplicar isso que foi falado hoje dentro do contexto que vocês vão estar. Igual, por exemplo, algumas pessoas vão estar na sala de aula realmente amanhã, outras vão estar daqui um tempo, né? Outras vão estar daqui uma semana. Então, é trazer para dentro desse contexto atual de vocês, né? Como que foi, né? Olhar até dentro da sala de aula que vocês tiveram algum dia, né? Então, não Poliana, eu não trabalho numa sala de aula. Então, mas olhar para o seu interior, né? Então, às vezes, por exemplo, nesse exercício que a Cláudia fez, eu tenho um contexto dentro da sala de aula também, mas me veio muito na questão de uma sala de aula que eu já estive algum dia, né? Nesse momento de eu como aluna. Não, engraçado, não veio aquele sentimento de eu como professora, mas eu como aluna, né? Dessa parte desse crescimento. E eu venho trabalhando muito com a minha criança interior, né? Então, a gente olhar para todo esse contexto. Então, abrangem a mente de vocês. A partir de agora, vocês são pessoas sistêmicas, né? Então, amplitude. E uma outra questão é que quando a gente entra nesse campo, então todos vocês hoje, quem acompanhou o exercício que a Cláudia passou, a gente entrou no campo, certo? A gente visualizou esse campo, né? Essa escola e esse relacionamento que a gente teve com essa escola, né? O papel do relacionamento. Então, isso daí vai trazer dentro da gente, mas eu não senti nada. Tudo bem se não sentiu nada. Algumas pessoas vão ter medo, outras pessoas vão chorar, outras pessoas vão ter crise de riso, outras pessoas vão ficar nervosas, outras pessoas vão dar sono. É normal isso acontecer, tá? Eu mesma já tive alunos que procurou, inclusive a constelação, porque toda aula que assistia dava sono, não conseguia assistir aulas, né? Então, ela procurou esse sistêmico para poder auxiliar nisso, né? Então, assim, gente, é muita coisa que aparece, né? Então, a gente saber lidar com a situação de cada um e olhar para dentro de vocês, o que está mexendo aí dentro, né? Então, o tempo todo a gente vai estar mexendo com vocês internamente. Ok? Deixa eu pôr aqui no chat para vocês. Só um minutinho para todos. E aí a gente quer também, Cláudia, fala um pouquinho para eles que a gente vai mandar o link. Isto. Dentro do espaço sistêmico, é muito importante e comum, de certa forma, a gente consolidar o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem, consolidar aquela informação que a gente recebeu. Como que a gente faz isso? A gente partindo para uma ação. Então, qual seria a ação? A gente poder escrever ou dizer, ou fazer um movimento de ação a respeito da aula de hoje, por exemplo. Então, nós colocamos como um exercício, é isso mesmo, né, Poliana? Esse exercício, né? Então, nós colocamos como um último exercício no Instagram, no meu Instagram e no Instagram da Poliana, nós colocamos uma informação para vocês estarem consolidando este conhecimento. É como se vocês eternizassem essas informações que vocês estão recebendo. Tudo bem, a aula está gravada, mas a gente pode estudar. Olha como é interessante o sistêmico. Você pode estudar pegando um livro e decorando, e depois você não lembra de mais nada. Ou você pode estudar pegando o livro, escutando, ouvindo e sentindo o que aquele conteúdo
está mexendo com você. E essa é a aprendizagem mais fácil e verdadeira. Então, vocês vão consolidar, eternizando esta informação e esse conteúdo, com uma palavra lá no meu Instagram e com uma palavra lá no Instagram da Poliana. Então, vai ter uma pergunta, as perguntas são diferentes. São diferentes, né, Poliana, as perguntas, né? Então, lá no meu Instagram tem uma pergunta. Lá no Instagram da Poliana tem outra pergunta. O link está aí no chat. Vou colocar... Só um minutinho, Cláudia. Oi. O link aqui do chat é a lista de presença. Ah, tá bom, tá? ok. Então, aqui vocês acessam o site e assinam a lista de presença para vocês. Okay. O link do Instagram, para quem quiser compartilhar, está no grupo, tá? Tá nos grupos, no grupo VIP e no grupo da jornada. Então, perfeito, é isso. Quem quiser participar desse exercício, como consolidação, eternizando este aprendizado com uma palavra ou uma frase, respondendo a pergunta nos nossos Instagram, que são diferentes das perguntas. Então, é isso, meus queridos. Deixa eu...